E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel Nicolas, eu sou professor de língua inglesa e estou aqui hoje para que nós juntos possamos fazer uma revisão completa para a prova da ESA, especificamente com a nossa disciplina que é o inglês. Não sei se vocês estão cientes, mas pela primeira vez na história, a prova da ESA decidiu cobrar o inglês como parte integrante do seu processo seletivo. Então é natural que vocês estejam ansiosos por não saberem ainda como que a língua inglesa será cobrada. Por essa razão, eu preparei um aulão de revisão com todos os tópicos listados no edital da ESA. Então me acompanhem nessa revisão, tá? Inicialmente, a ESA coloca no edital a possibilidade de cobrar uma questão especificamente ligada a vocabulário, trabalhando com esses dois conceitos, denotação e conotação. Você lembra muito bem que denotação é quando você faz uso de uma palavra ou de uma expressão no seu sentido literal, no seu sentido concreto. Ao passo que a conotação, por sua vez, é quando você recorre à chamada linguagem figurada. Para ilustrar isso, eu trouxe uma questão da SPSEX de 2018, onde você tem uma expressão idiomática, a expressão fall into the trap of, que ao pé da letra significa cair dentro da armadilha de. Ora, esse seria o sentido denotativo da palavra, mas no sentido conotativo, o que significa dizer, por exemplo, quando você fala, ele não caiu na armadilha de, ou seja, ele não cometeu o erro. Então você tem aqui, 5 possibilidades de resposta. Apenas uma, de fato, é a que faz referência ao sentido conotativo da expressão fall into the trap of, que seria o equivalente não a give instructions, também não write clearly, include extra lessons, improve his abilities. Sendo assim, apenas a única resposta possível seria make a mistake. É nesse sentido que a ESA pode cobrar de você a chamada linguagem conotativa, trabalhando com uma expressão idiomática. Outro ponto contido no edital da ESA faz referência às relações de sentido entre as palavras. Relações de sinonímia e antonímia. Isso, os tradicionais sinônimos e antônimos. Observe que nessa questão também da SPSEX, só que um pouco mais antiga, de 2015, ele cobra 2 palavrinhas, sensible e sensitive, que por curiosidade, você deve estar lembrando, são 2 false friends, falsos cognatos. Daniel, o que são falsos cognatos? São aquelas palavras que parecem, mas não são. Quando você bate o olho pela primeira vez na palavra sensitive, você tende a traduzi-la como sensitivo. Ocorre que na língua portuguesa, sensitivo é uma pessoa dotada de percepção extrasensorial, de poderes mediúnicos, ao passo que em inglês, sensitive designa uma pessoa que se emociona facilmente, uma pessoa que tem muita sensibilidade. Então você já deduziu que sensitive seria o equivalente ao nosso sensível. E a segunda palavrinha, também um falso cognato, é sensible. Quando você bate o olho nessa palavra, você tende a pensar que ela significa sensível, mas a gente acabou de ver que sensível é sensitive. Sensible significa sensato, uma pessoa ponderada, uma pessoa que pensa antes de agir. Sendo assim, nós precisamos correlacionar essas 2 palavras, sensitive e sensible, respectivamente, aos sentidos que foram listados nas alternativas. Então vejamos, no item A, completely safe, completamente seguro. Eu não posso dizer que completamente seguro é sinônimo de sensível. Responsive é uma pessoa responsiva, uma pessoa que dá respostas ao que acontece com ela. Então a gente pode de cara eliminar o item A. Na letra B, nós temos o adjetivo innocent. Eu não posso dizer que uma pessoa sensível é uma pessoa inocente. Também não posso dizer que uma pessoa sensata é uma pessoa inofensiva. Vamos para a letra C. Easily affected. Facilmente afetada. Agora sim, eu posso dizer que uma pessoa sensível é uma pessoa que se deixa afetar facilmente. E reasonable significa uma pessoa razoável, ou seja, uma pessoa prudente, uma pessoa sensata. Já sabemos que a resposta correta é a letra C. Vamos analisar os outros 2 itens. Conservative é uma pessoa conservadora. Eu não posso dizer que alguém sensível é alguém conservador. Harmful significa prejudicial, danoso, que provoca dano.
Também não posso dizer que sensible é equivalente em sentido a essa palavra. Worried, na letra E, significa preocupado, e stupid, estúpido. Eu não posso dizer que essas duas palavras são correspondentes, tá? A sensitive e sensible. Resposta correta, portanto, letra C, easily affected e reasonable. Depois dessas duas questões de vocabulário, nós temos uma terceira questão agora entrando no campo gramatical. Eu diria, na verdade, que fica na fronteira entre o vocabulário e a gramática. São os pronomes e suas referências. Não esqueçam, é muito provável que apareça na prova da ESA uma questão de referência pronominal. Daniel, explica pra gente o que é referência pronominal. Eles te dão um pronome, seja ele pessoal, possessivo, reflexivo, relativo, e pedem que você identifique o referente desse pronome, ou seja, a que substantivo o pronome está se referindo. Nessa questão, mais uma das PSECs, agora de 2012, eu fiz questão de colocar aqui aquele pronome que é o mais cobrado, o mais explorado em situação de prova envolvendo concursos militares. O pronome relativo, especificamente nesse caso, o pronome relativo who. Gente, não esqueçam de revisar os pronomes relativos, tá? Existem 5 pronomes relativos e o who é utilizado especificamente quando eu quero fazer referência a pessoas. Isso já responderia a questão. Querem ver? Das 5 alternativas, nós temos apenas uma única alternativa, uma única opção que traz uma referência à pessoa. Qual é, Daniel? A palavra researchers. Station significa estação. Então, o pronome relativo who não pode fazer referência a um lugar, a uma coisa. Home significa lá. Impossível. Studies, mesmo raciocínio. É um objeto, é um ser inanimado. Eu não posso usar o who para fazer referência a esse tipo de substantivo. E Ministério da Ciência e Tecnologia, mesmo raciocínio, resposta correta, letra B. Vou te dar outro caminho para você também responder essa questão. Não esqueça, dica importante para quem vai fazer a prova da ESA. O pronome relativo who sempre tem que fazer referência a um termo antecedente. O que é o termo antecedente? É a palavra que precede o pronome relativo. Então, se você estiver trabalhando com um pronome relativo, olhe imediatamente para a palavra que precede esse pronome. Com certeza lá você vai encontrar o substantivo ao qual esse pronome se refere. Por isso que a resposta correta é a letra B. Ou seja, você tinha 2 formas diferentes de responder essa questão. Mais um item contido no edital da ESA. Agora falando sobre artigos. Em inglês nós temos 3 artigos. Um artigo definido, que é o D, e 2 artigos indefinidos, o A e o N. Eu trouxe uma questão agora do Colégio Naval para que a gente possa colocar em prática o nosso conhecimento a respeito desse conteúdo. Então ele diz, complete the sentences using an article when necessary. Complete as sentenças usando um artigo, detalhe, quando necessário. O que é que significa isso? Que esse tracinho usado nas alternativas designa a ausência do artigo, seja ele definido ou indefinido. Então vamos analisar assertiva por assertiva. Na 1 ele diz, is Mario honest man? Gente, dica importante, percebam que as primeiras opções elas envolvem apenas o artigo indefinido, ou a ou when. O when, ele vai ser utilizado antes de palavras iniciadas por H, quando esse H for mudo. Então, muito cuidado, porque na língua inglesa existem 2 tipos de H. Tem o H pronunciado das palavras horse, house, e temos o H mudo da palavra honest, honor. Então, como a palavra honest tem um H mudo, essa vogal que vem logo depois assume a pronúncia da palavra. E isso nos força a trabalhar com um artigo indefinido que só pode ser utilizado antes de sons vocálicos. Com isso a gente elimina a letra A gente elimina a letra B e a gente elimina a letra D. Nada mal, 3 alternativas de 5. Sobraram apenas 2 opções, C de casa e o item E. Aí a gente vai para a segunda lacuna. Na segunda lacuna nós temos a palavra uniform. Mais uma dica para você que vai fazer a prova da ESA. Quando uma palavra começar com U e esse U tiver o som de U, por exemplo, university, uniform, você não vai utilizar o artigo indefinido N, você vai utilizar o artigo indefinido A. Não resolve muito a nossa situação, porque letras C e E também trouxeram o artigo indefinido A. Vamos para a terceira assertiva. Nós temos aqui, Smith, que é um sobrenome no plural. Dica para você que vai fazer uma questão sobre artigo na prova da ESA. Sobrenomes no plural exigem a utilização do artigo definido D quando você estiver fazendo referência aos membros de uma família. Por isso que existe um seriado que está há mais de 25
5 anos no ar, que é The Simpsons. Simpson é um sobrenome com S no final, eu estou fazendo referência aos membros da família Simpson. Deu para entender? Então, The Simpsons, The Kennedys, The Smiths. Por essa razão, o artigo definido também foi utilizado nos dois casos, tanto na letra C quanto na letra E. Já sabemos que o que vai definir a questão é a última assertiva. E aí você tem Brasília. Brasília é uma city, é uma cidade, e não se utiliza artigo definido antes de nomes de cidades. Grave isso, tá? Eu só posso usar o artigo definido de antes de nomes de países no plural. Então, eu não digo the Brazil, eu não posso dizer the France, também não posso dizer the Mexico, mas eu posso perfeitamente dizer the United States, the Philippines, the Netherlands, que é o nome da Holanda em inglês. Por essa razão, a resposta correta só poderia ser a letra E, porque ela deixa vazio a quarta assertiva, já que a gente não pode trabalhar com artigo definido antes de nome de cidade. O próximo tópico envolve o número dos substantivos singular e plural, ok? Então, o que é que a gente precisa saber sobre isso? Algumas dicas. Mais uma questãozinha da SPSEX. The plural of wife, goose, mouse e hero são... Quais são esses 4 substantivos? Traduzindo bem rapidamente. Wife, esposa. Goose, ganso. Mouse, camundongo, que as pessoas traduzem por praticidade como rato. E hero, herói. O que a gente precisa saber sobre as regrinhas que estão por trás da formação do plural de cada um desses substantivos? O wife faz parte de um conjunto de 13 palavras terminadas em F ou FE, cujo plural se forma através da remoção desse sufixo, dessa terminação, e o acréscimo de VES. Então vamos pensar em algumas palavras que têm essa terminação. Como é que eu digo faca em inglês? Knife. Qual seria o plural? Knives. Como é que eu digo lobo em inglês? Wolf. No plural, wolves. O mesmo raciocínio vale para wife. O wife termina com FE e faz parte desse conjunto especial de 13 palavras. Sendo assim, eu já poderia eliminar o item A, o item B e o item E. Vejam como essas regrinhas elas ajudam a gente a eliminar o maior número de questões de alternativas possíveis. Aí eu vou para o goose. Goose, como eu disse, significa ganso e tem uma formação plural irregular. O plural de goose, eu vou substituir esses 2 Os por 2 Es. É o mesmo raciocínio que a gente usa na palavra fruit, que se transforma em feet, tooth, que se transforma em teeth. Então, goose vai se transformar em geese. Portanto, as letras C e D estão corretas. Mouse, muito cuidado com a palavra mouse. Mouse significa, como eu disse, camundongo, embora as pessoas queiram traduzir como rato. Rato em inglês é rat e o plural é regular com S no final. Já mouse, eu vou transformar em mais. Perceberam? Mais, M-I-C-E. A mesma regrinha está por trás do substantivo Laos, cujo plural vai ser lais. Lembrando que Laos é o piolho, aquele bichinho que anda na cabeça das pessoas, tá? E hero, o que a gente precisa saber sobre palavras terminadas em O? Não esqueçam, tá? Se essa palavra for precedida por uma consoante, você vai trabalhar com ES. Se ela for precedida por uma vogal, só o acréscimo do S. Hero termina em O e é precedido por um R consoante. Então a forma correta seria não com S no final, e sim com ES no final. Por isso que a resposta correta é a letra D de dado. Agora eu quero falar sobre tempos verbais, mais especificamente sobre 2 ao mesmo tempo, o simple present e o present continuous. Qual é a diferença básica? Por favor, não esqueça. O presente simples ele é utilizado quando eu quero descrever ações que ocorrem com frequência. Grave essa palavra, a palavra-chave para você entender o simple present, frequência. Já o present continuous, por sua vez, é utilizado quando eu quero descrever ações que são paralelas à fala, ou seja, ações que estão acontecendo now, right now, nesse exato momento. Deu para entender? Então, se eu estiver falando de frequência, simple present. Se eu estiver falando de ações que estão acontecendo agora, present continuous. Como que na prática eu vou reconhecer? Ora, se eu estou trabalhando com a ideia de frequência, simple present, eu vou precisar de advérbios como sempre, nunca, raramente, às vezes, frequentemente, todo dia. E se eu estiver trabalhando com o present continuous, eu vou, por sua vez, trabalhar com expressões que designam ações que estão acontecendo agora. Então, now, right now, at this moment. Deu para entender? Então, analisem essa questão, mais uma da SPSEX. Acho que vocês entenderam por que eu estou usando tantas questões da SPSEX. Então, I, tracinho, to the radio, every day.
Eu posso parar por aqui e analisar a primeira oração até a vírgula. Eu encontrei uma expressão de frequência definida, every day, todo dia. Então é uma ação que ocorre com frequência. Se é uma ação que ocorre com frequência, eu vou usar o simple present. E aí eu vou dar uma paradinha para lembrar como é que é o simple present. O simple present, ele tem duas formas verbais. Ou o verbo fica na forma normal, ou vem com S na terceira pessoa do singular. Nesse caso, o verbo é o verbo escutar, então vai ficar I listen. I listen to the radio every day. Já posso eliminar a letra B de bola, posso eliminar C de casa, que está no passado simples, não consta no edital. Not listen não existe. Was listening seria o past continuous. Já sabemos que a resposta correta é o item A, mas eu não estou satisfeito não. Vou analisar a segunda oração. Nela eu encontro o advérbio de tempo now, confirmando que nós estamos trabalhando com o present continuous. E esse tempo verbal ele é constituído por dois elementos, não esqueçam, tá? Eu vou precisar do verbo to be nas suas mais variadas formas, am, is ou are, mais o verbo principal com ing. Só confirmando eu tenho, ó, but I am not listening. Perceberam? Ó, eu tenho aqui o verbo to be na primeira pessoa do singular, não importa se está na negativa, a partícula not, e o verbo principal com ing. Resposta correta, portanto, letra A. O próximo tópico do edital é o comparativo. Agora a gente está falando sobre degrees of comparison, os graus de comparação. Em inglês existem dois graus de comparação, o comparativo e o superlativo. O comparativo é quando eu comparo dois elementos com base em alguma característica que eles possuam em comum. Já o superlativo é quando eu comparo um elemento com o todo. Comparativo é caracterizado em geral, principalmente o de superioridade, que é o mais cobrado, pela presença do ER no final do adjetivo ou more antes do adjetivo. Daniel, como é que eu vou saber se eu vou usar o ER ou o more? Muito simples. Se o adjetivo for monossilábico ou dissilábico, ele é um adjetivo curto e você vai trabalhar com ER. Se ele tiver 3 sílabas, se ele for polissílabo, aí você vai trabalhar com o more antes do adjetivo. Lembram disso? Para facilitar a vida de vocês, basta lembrar que o adjetivo curto em geral, claro que existem exceções, são aqueles que têm até 6 letras, tá? Então você acrescenta ER, por exemplo, fast, faster, cold, colder. Claro que existem também as formas irregulares. Então vejam essa questão. Agora eu trouxe da Marinha Mercante, uma questão da EFON de 2015. Choose the alternative that correctly shows the comparative form of the adjectives below. Escolha a alternativa que mostra corretamente a forma comparativa dos adjetivos abaixo. E aqui você tem far, que significa longe, good, que significa bom, bad, que significa mal, seu antônimo, easy, que significa fácil, e old, que significa velho. Far significa longe ou distante, tá? E é uma forma irregular. Ele apresenta duas variações. Ou eu trabalho com farther, que seria a forma, digamos, mais esperada, ou eu trabalho com further, com U. Daniel, qual é a diferença de farther para further? Farther com A, esse aqui, tá? Farther com A, não esqueçam, é distância concreta, mensurável, real. Enquanto further com U é distância metafórica, abstrata, intangível. Entenderam? Já posso eliminar a letra E, porque essa terminação EST caracteriza o grau superlativo, que é o assunto do nosso próximo slide. A gente chega já lá, tá? Mas eu continuo com 4 alternativas. Aí eu vou para o segundo adjetivo. Good também é irregular, a forma é better. Cuidado para não marcar best. Best é superlativo. Isso faz com que a gente elimine o item A e o item D. Mais 2 alternativas são retiradas da nossa análise. Bad tem a forma worse. Tá? Também é irregular. Easy, aí fechou a questão, porque easy termina em Y precedido de consoante, eu tiro o Y, troco por um I e acrescento ER, que é a peça fundamental para você identificar o grau comparativo. Só para fechar eu tenho old, elimino a letra B, sobra o item C. Old tem 2 formas, older e elder, lembrando que elder deve ser usado apenas com membros da mesma família. Usando o mesmo raciocínio, a gente vai para o próximo slide para falar sobre superlativo. No superlativo, eu comparo um elemento com um todo e eu não vou usar mais o ER nem o more. Eu vou trabalhar agora com o EST, o est, ou então a partícula most. Mesmo raciocínio empregado no slide anterior. Para adjetivos curtos, monossilábicos ou dissilábicos, EST. Para adjetivos longos, você trabalha com a partícula most. Perceberam? Essa questão é da SFSEX.
Escola Superior de Formação Complementar do Exército, ou seja, também uma prova que pode servir como base para a gente analisar como será a prova da ESA em breve, tá? Ele pergunta, what is the superlative form of the following adjectives? Perceberam que tem uma estrutura parecida com a anterior? Aí ele traz pra gente 4, não 5, 4 adjetivos. Hot, young, bad e easy. Hot é um adjetivo curto e para você formar o superlativo você vai dizer the hottest. Já posso eliminar, por exemplo, as letras C e D, porque the more hot, primeiro, não existe. E se essa forma fosse possível, pertenceria ao grau comparativo e não ao grau superlativo. Mesmo assim, ficamos ainda com 3 itens, A, B e C. Lembrando que hot, como é monossílabo, consoante, vogal, consoante, eu duplico a consoante final antes do acréscimo do EST. Young também é um adjetivo curto, então eu vou dizer the youngest. Ok? Tenho mais uma alternativa que eu posso eliminar. Eu posso eliminar o item A, porque the more young, tá? Não existe. Se eu tivesse que trabalhar com o comparativo, seria younger e ficaria no slide anterior. Bad tem uma forma superlativa irregular, the worst. Cuidado para não confundir worst com E no final com worst, com T no final. A primeira forma que eu pronunciei é o comparativo, a segunda é o superlativo, tá? Então tá bem encaminhada a resolução da questão, porque aqui ele trouxe o comparativo. Só sobra a alternativa correta, a letra B. Easy, o mesmo adjetivo que apareceu na última questão. Eu vou tirar o Y, trocar por I, agora acrescentar EST. The easiest seria o superlativo de superioridade desse adjetivo. Agora eu quero falar bem rapidinho sobre adjetivos e suas posições. Mais um item listado, enumerado no edital da ESA, tá? Adjetivo também pode ser chamado de qualificador, aquele elemento que atribui uma qualidade ao substantivo. Eles podem ocupar 2 posições básicas na língua inglesa. Ou ele é predicativo, vem após um verbo de ligação, e o verbo de ligação mais comum é o verbo to be, ou então ele assume a função atributiva quando ele vem posicionado antes de um substantivo. Para analisar essa questão, eu trouxe uma questãozinha da EA de 2018, onde ele diz: the words small, sweet e ornamental, que estão underlined, sublinhadas in the text, são... Eu nem preciso ler o texto, gente, eu preciso apenas focar nas palavras que estão grifadas, sublinhadas. Observem, small, sweet e ornamental estão ocupando aquela segunda posição que eu acabei de dizer para vocês, a posição atributiva. Não esqueça desse bizu que eu vou dar para você que vai fazer a prova da ESA. Sempre que uma palavra estiver posicionada antes de um substantivo, ela funciona como adjetivo. Então raciocinem, small, mesmo que você não soubesse a tradução, e eu sei que você sabe, small está antes de square, que significa praça, também pode ser na figura geométrica ou quadrado, mas aqui é praça, tá? Então, se está antes de um substantivo, é adjetivo. Sweet, tudo bem, vamos imaginar que você não soubesse que significa doce, mas está antes de potatoes. Potatoes é outro substantivo, então já sabemos que sweet também é adjetivo. E ornamental está antes de plants, que é mais um substantivo, ou seja, eu tenho 3 palavras grifadas e as 3 precedem substantivos. Sendo assim, eu posso dizer que as 3 são classificadas como adjectives ou adjetivos, tá? O mesmo vale para advérbios. Os advérbios, eles podem ser de frequência, de tempo, de modo, de lugar, mas quando você fala sobre as posições dos advérbios, você tem que respeitar a sequência grave MLT. Primeiro os advérbios de modo, depois os de lugar, por último os advérbios de tempo. Advérbios de modo, em geral, são caracterizados pela presença do sufixo LY. Os advérbios de lugar são variados, né? Qualquer expressão que faça referência a espaço físico, eu posso considerar um advérbio de lugar. E por último, eu coloco o advérbio de tempo, MLT. Não esqueça, se for verbo de movimento, aí você coloca, não esqueça, primeiro lugar, depois M, depois T, LMT. Mas como eu vou trabalhar com a forma padrão, standard, olha o enunciado dessa questão, mais um da SPSEX. Choose the sentence in which the adverbs are in the standard position. Standard significa padrão, então ele quer a posição padrão dos advérbios, modo, lugar e tempo. Eu chego para vocês e digo, eles tocaram lindamente no concerto domingo passado. Então a primeira coisa, organizar os elementos básicos da oração em inglês. Primeiro o sujeito, depois o verbo, depois você se preocupa com a ordem dos advérbios. Então, primeiro o sujeito, depois o verbo. Já eliminamos os itens A, B
B e C. They played, they played. Agora sim, chegou a hora de organizar os advérbios. Primeiro, o de modo. E aí você tem aqui na letra D, beautifully, que seria lindamente, belamente, bonitamente. Esse advérbio a gente não tem em português, ou se tem a gente quase não usa. Enquanto last Sunday significa domingo passado e é um advérbio de tempo. Por essa razão, beautifully já puxa a sua atenção para a resposta correta. Só para confirmar que realmente é o item D, aquele que nós iremos assinalar, olha o que ele tem depois, ó. At the concert, no concerto. No concerto é uma expressão adverbial de lugar. Lembram, ó? Primeiro modo, depois lugar, por último tempo. Primeiro modo, beautifully, depois lugar, at the concert e por último, last Sunday, domingo passado. Então nós temos a sequência correta posicionada na letra D de dado, tá? E para fechar, vamos falar sobre quantificadores. Os quantificadores são aquelas palavrinhas que a gente coloca antes de substantivos para indicar uma quantidade indefinida, tudo bem? Então nós temos que levar em consideração a existência de substantivos contáveis e incontáveis. Contáveis são aqueles que eu posso quantificar de maneira direta, sem precisar de nenhum artifício para realizar essa contagem. Então, por exemplo, pessoas são substantivos contáveis, livros são substantivos contáveis, carros são substantivos contáveis. Por quê? Porque eu posso quantificá-los de maneira direta. Uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, um livro, dois livros, três livros e assim por diante. Já os substantivos incontáveis são aqueles que, de duas uma, ou eu não posso contar de jeito nenhum, ou eu só posso quantificar de forma indireta. Se eu estiver trabalhando com substantivos contáveis, você vai trabalhar com os seguintes quantificadores: many, few e a few. Se o substantivo for incontável, não esqueça, much, little e a little, ok? Então, nesse tipo de questão, mais uma da SPSEX, você vai analisar a primeira palavra que vem depois da lacuna. Observem, people significa pessoas, substantivo contável. Então, eu já posso eliminar logo de cara o item C, tá? Desculpa. People, pessoas. Things, coisas. Ou seja, nas duas lacunas eu estou trabalhando com substantivos contáveis. Por isso eu vou eliminar na letra C o a little, que é só para substantivos incontáveis, e na letra D eu vou eliminar o much, que foi usado antes de people e não pode, porque people é um substantivo claramente contável. Sobram três alternativas e nas três eu tenho pares que são utilizados antes de substantivos contáveis. E agora, Daniel, eu posso ter três respostas possíveis? Não. Nesse caso, você vai ter que recorrer ao contexto. Olha o que ele diz. There were, que é o passado do verbo haver ou existir, there were, havia pessoas no mercado yesterday, mas very, tracinho, things were sold. Então raciocinem comigo, eu quero dizer que havia pessoas no mercado, mas olha essa partícula de oposição, indicando uma ideia de contradição. Havia muitas pessoas, mas poucas coisas foram vendidas. Então eu vou utilizar antes de people many e vou utilizar antes de things a palavra few. Por isso que a resposta correta é a letra E. Se você gostou dessa aula, se inscreve no nosso canal, dá like nesse vídeo, comenta, tá? E mais importante, coloca a tua dúvida, eu faço questão de tirar a tua dúvida, seja através dos textos ou seja através de novos vídeos, tá bom? Acompanhe que daqui para a prova da ESA tem mais novidade vindo por aí. Um abraço!